Olá, e neste Com a Palavra a gente tem o prazer de voltar a tocar num assunto mais do que pertinente, um assunto mais do que atual, a condição da mulher. E vamos falar de algo que vai discutir isso aprofundadamente, porque isso eu explico já já, e com uma entrevistada que já tivemos o prazer de receber no Com a Palavra, alguém que tem muito a colocar, alguém que tem muito conteúdo para explicitar e alguém, modéstia à parte, quem a gente tem muito orgulho, como a gente sempre diz, sem desmerecer todas as demais entrevistadas, muito prazer em receber aqui pelo que representa, tanto para o segmento quanto para a classe política aqui em Alagoas. Eu me refiro à nossa entrevistada desta edição do Com a Palavra, minha companheira de profissão também, presidente do Diretório Estadual da UP, a Unidade Popular em Alagoas, jornalista e presidente e coordenadora do Movimento de Mulheres, Olga Benário, a jornalista Lenilda Luna. Bem-vinda. Muito obrigada, Felipe, pela apresentação, pelas palavras carinhosas, né? Somos colegas de trabalho, somos amigos, tenho muito respeito aqui, já falei isso pelo ACTA, pelo trabalho que vocês fazem, né? Aqui com o suporte de Oclécio, do Léo, e é sempre muito bom vir aqui conversar com vocês sobre esses temas que interessam a sociedade de um modo geral. E a recíproca acerca da questão desse segmento, como ela mencionou, o ACTA, a recíproca em relação à UP é a mesma em relação a isso, essa presença no segmento social. E como eu falei aqui na apresentação, a Lenilda, ela se me permite assim, já o tratamento mais próximo, a intimidade já do colega de profissão de muito tempo, né? Não, menos entrevistado do que colega, mais colega, pois é. Como eu falei, a Lenilda é presidente uma das coordenadoras do Movimento Olga Benário de Mulheres, que está promovendo um evento de âmbito internacional, o 3º encontro de mulheres da América Latina e Caribe, não é isso? Isso, Felipe, a gente tem uma ousadia imensa, né? Porque eu já contei aqui para você a história de como é que a gente fundou a Unidade Popular, pegando assinaturas, 1.200.000 assinaturas, sem patrocínio, sem nenhum grande nome político, sem robô, né? Ali no centro, no nosso caso ali no centro da cidade principalmente, mas no Brasil inteiro, em trens e tal. Então, a gente tem essa ousadia, né? Sem recursos, com a força de vontade, com o trabalho coletivo, a gente fundou a Unidade Popular. O movimento, em 2019, o movimento Olga Benário tem uma trajetória maior, já vem de 2011, 2012, e ele surgiu justamente da participação de companheiras mulheres aqui do Brasil, em um primeiro encontro latino-americano e caribenho de mulheres marxistas-leninistas, mulheres de luta, mulheres que querem uma sociedade, né, que além de quererem defender os direitos das mulheres, defendem os direitos da classe trabalhadora. E esse primeiro encontro, que foi na República Dominicana, depois teve um outro no Equador, o terceiro viria para o Brasil em 2021, aconteceu a pandemia, então vai acontecer agora, e construído também dessa forma, buscando apoios, fazendo vários trabalhos de finanças, assim, de brechó, a venda de camisas, doces, e garantindo, nessa base de mutirão, a chegada de várias delegações a Brasília, de 21 a 23 de julho, de mulheres aqui do Brasil, de todos os estados, praticamente, tem representação do norte ao sul do país, e mais 14 países da América Latina e Caribe. Então, vão ser
dias maravilhosos ali em Brasília, de muito compartilhamento de experiências, de vida e de ideias entre essas mulheres. E a delegação de Alagoas? A delegação de Alagoas tem 15 mulheres e uma bebê, porque tinha uma companheira que não poderia deixar, às vezes acontece isso, e a gente se preocupou com isso, Felipe, que as mães de crianças pequenas, né, e a Malu, no caso, tem 2 anos, elas têm mais dificuldade de participar, elas acabam sendo afastadas dos espaços públicos, porque nem sempre tem creche, nem sempre é levado em conta que é preciso ajudar também a participação da mulher que tem filhos pequenos, ela precisa levar, então como é que faz? Hospedagem, passagem. Então a gente, foi a última confirmação, a gente batalhou até semana passada, mas no sábado a gente confirmou participação da nossa companheira, estudante da UFAL, que tem uma filha de 2 anos e vai também. Ou seja, um reflexo nesse momento, nesse evento em especial, né, nessa circunstância, de uma luta bem mais ampla, que a gente já, inclusive, toca aqui no Com a Palavra, quando tem a presença de políticas, né, de mulheres, com militância, com essa luta política também, relembrando sempre essa dificuldade para o segmento mulher, para as mulheres, que é ter esse respaldo, esse suporte que não é garantido pela sociedade, não é garantido pelo governo, e aí eu falo governo, poder público como uma forma geral. Não é porque, independente de se ter uma unidade ou outra que faça o atendimento, é preciso muito mais, e esse atendimento na medida da demanda, ou seja, o que é preciso atender nunca é atendido, né, nessa forma. E nesse momento a gente viu também isso, né, a dificuldade para se conseguir que uma das participantes levasse a criança com quem não tinha que deixar, ou seja, aquela luta por creche, por esses espaços, por mercado de trabalho, também se refletindo até nesse momento. Verdade. Como a gente luta por isso no dia a dia, como a gente reivindica que as mulheres tenham, mais do que igualdade, equidade. Porque se existem dificuldades maiores para as mulheres, o tratamento não deve ser exatamente igual. Ele deve ser aquele que incentiva a participação das mulheres. E aí é pensar nos equipamentos que podem contribuir com isso. Creche é fundamental para que a mulher esteja no mercado de trabalho. Desculpe interromper, não é luxo. Não é luxo. Creche é um equipamento social de uma sociedade que coletivamente se preocupa com as crianças, né? A gente tem a experiência dos movimentos indígenas, que os filhos são de todos, eles não são responsabilidade individual do pai e da mãe. Toda a comunidade ajuda a criar e cuidar daquelas crianças. A sociedade tem que ser assim também, para que as mulheres, né, que a gente briga tanto, tenham condições de estudar, de trabalhar, de participar de movimentos sociais, de serem dirigentes sindicais, de serem dirigentes de partidos políticos, elas precisam ter uma retaguarda, que nem sempre individualmente elas vão conseguir resolver. Isso tem que ser pensado coletivamente. Agora deixa eu incorporar aqui um personagem, né, uma linha de raciocínio ideológico sobre a qual a gente vai detalhar daqui a pouquinho, num outro espaço do programa, mas com certeza, como a gente vê, tirando por comentários que a gente vê em postagens em redes sociais, a propósito de notícias, sempre tem alguém nessa linha de comentário, e alguns de vocês vão reconhecer esse comentário também, pelo menos o perfil ideológico a que pertence alguém dessa indagação que eu vou fazer agora à nossa entrevistada. Mas se tem criança com essa idade que não pode levar, por que participar? Porque ir participar de um evento de mulheres, fica com a criança, Então, é bem isso o que uma sociedade individualista pensa. Não é assim que a pessoa pergunta? Adivinha em quem geralmente essa pessoa votou? Pois existe, basilar, são pensamentos ideológicos mesmo, não é um comportamento individual, é um pensamento de uma sociedade individualista
que acirra a competitividade, que faz com que você pense que o seu sucesso depende de você, e não é à toa tanto adoecimento mental como a gente está vendo, porque não depende só de você. É claro que tem que ter sua participação, seu incentivo, mas existe uma estrutura toda que dificulta o acesso da classe trabalhadora, né, das pessoas que têm menos poder aquisitivo, a participação social ampla, e quando se trata das mulheres, dificulta mais ainda. E querer que uma mulher individualmente vença isso, dê seu jeito, vá lá trabalhar, estudar, é exigir um impossível, ou então um adoecimento muito grande. Então, essa mulher, né, que é jovem, que é mãe, ela tem que ter creche na universidade para que ela possa estudar e deixar a criança, creche também oferecida pelo município, creche nas empresas, isso é lei. E claro que a gente não podia fazer um encontro de mulheres latino-americanas e caribenhas que colocasse de fora as mães, né? As mães de filhos pequenos. Uma contradição enorme. As mães solo, as mães que nem sempre têm com quem deixar, nem sempre podem contar com uma rede de apoio. Então, esse encontro vai ser na UNB, ele é um projeto de extensão da UNB, a realização do Movimento Olga Benário com a colaboração e a parceria da Universidade de Brasília, né? E a gente vai poder usar a creche. Então, as mães que vão levar suas crianças vão ficar tranquilas que as crianças estarão seguras, bem assistidas, bem alimentadas, enquanto elas vão lá debater, compartilhar e vivenciar esse grande encontro. E, sobretudo, com essa questão, garantido também esse direito de a mãe participar do evento, levar a criança também, ou seja, esse deslocamento, traslado, também é um direito. A gente luta aí muito por isso no movimento sindical, Felipe, e já tem alguns segmentos sindicais que já estabeleceram isso nas suas diretrizes. Eu, por exemplo, sou servidora pública, né, sou jornalista da UFAL, e eu participo do movimento dos servidores, que se organizam na FASUBRA, que é a nossa federação de sindicatos de trabalhadores das universidades. E hoje não, porque meu filho já tem 17 anos, mas quando ele era pequeno, que eu precisei ir ao encontro da FASUBRA, e fui eleita como delegada para uma plenária, foi considerado, eu não tinha quem deixar, o meu filho na época, e ele foi com hospedagem, com a passagem, toda bancada pela delegação, considerando que a minha participação lá era coletivamente importante e ela só poderia acontecer se eu pudesse levar meu filho, porque eu não teria quem deixá-lo. Então, isso é assumido coletivamente, não, ela vai com o filho. Então, na nossa delegação, tem outras mães, mas algumas dessas mães tiveram condição de deixar os filhos com o pai ou com alguém da família. Então, foi assistido, mas se não tivessem, a gente ia dar o jeito, conseguir 15 passagens, conseguia 16, 17, para ir todo mundo. E a propósito dessa questão, essa pluralidade do segmento também se reflete, bem como a gente viu, uma dificuldade da sociedade se refletindo na delegação, nessa dificuldade da delegação, há uma pluralidade na composição da própria delegação agora também. Então, uma pluralidade na idade, né? Tem companheiras desde... Vamos falar da Malu, que tem 2, vai participar lá do jeito dela, na creche, mas tem uma adolescente que já vai participar ativamente, porque faz parte do movimento estudantil, então vai estar lá uma delegada de 16 anos, até eu acho que a mais velhinha sou eu mesmo, né? Mas, assim, tem todas as faixas etárias e também a diversidade de representação do trabalho, da participação na sociedade, que a gente vai ter a Vânia, que é uma liderança hoje nacional dos catadores e catadoras de materiais recicláveis, né? A Vânia lá da Copivila, então ela vai participar. Vamos ter 3 policiais, que também é um segmento interessante, né? Pensar na mulher na segurança pública. A gente viu aí o assédio moral, o assédio sexual, o adoecimento, várias denúncias que ocorreram. Então, as mulheres que atuam na segurança pública também precisam ter esse espaço de debate, de fortalecimento.
vamos ter professoras universitárias, vamos ter técnicas, jornalistas, então vamos ter uma estudante, que é a que vai levar a Maluzinha, a Késia, que é estudante de pedagogia da UFAL, e aí esse encontro ele vai ter uma dimensão social, uma dimensão acadêmica também, porque é uma atividade também de universidade, então vamos ter debates de pesquisas, apresentações de artigos, né, de mulheres que pesquisam essa temática da participação da mulher na sociedade, e mulheres de vários, vamos ter o indigenista, então a gente vai debater a organização das mulheres nos movimentos sociais, na ciência, na educação, na família, na luta contra a violência. Vão ser mais de 16 temáticas que a gente vai produzir, debater e produzir conhecimento sobre o assunto para depois ser compartilhado, inclusive com as mulheres dos vários países e aqui do Brasil que não puderam estar lá. Mas vamos estar mais ou menos em 800 mulheres nesse encontro em Brasília. Bom, que bom que a Malu, né? A Maluzinha. Que bom que a Malu tem garantido a sua participação ao lado da mãe, né? E a propósito da menção da nossa entrevistada, a Vânia, a gente vai para um intervalo, já retorna e eu explico por quê. Neste Braskem Explica, vamos contar como trabalham as equipes que cuidam das áreas de desocupação e monitoramento e dos flechais. A limpeza é feita por profissionais que removem entulho, fazem capinagem e pintam o meio-fio. Esses profissionais também ajudam a evitar alagamentos, limpando bueiros e bocas de lobo. Para combater pragas e o mosquito da dengue, uma equipe faz rotineiramente dedetizações e fumacês. Esse trabalho tem o reforço de um drone, que pulveriza diferentes inseticidas em locais de difícil acesso. Em rondas feitas com 7 carros e 13 motos, vigilantes se revezam 7 dias por semana, 24 horas por dia. E os moradores realocados ainda contam com o programa de apoio aos animais, criado para atender seus pets com hospedagem, alimentação e serviços veterinários. Para saber mais, acesse braskem.com.br/Alagoas. Se eu fosse você, eu não faria isso. Quem é você? Eu? Eu sou a tua consciência. E eu vim aqui para evitar que você cometa um acidente no trânsito. Menino, olhe para você, vigie. Você fica nesse celular se distraindo enquanto dirige. Nem viu que o sinal estava fechado e que tinha uma pedestre atravessando a rua. Mas, dona Consciência, eu peguei meu celular rapidinho só para olhar uma mensagem. Mensagem? Tem coisas que não combinam na direção, como beber e dirigir, não respeitar os limites de velocidade, não respeitar os demais condutores, motociclistas, ciclistas, pedestres e usar o celular enquanto dirige. É, dona Consciência, então é melhor guardar isso aqui e prestar mais atenção no trânsito. Aí sim! Escolheu a vida! E a gente volta com este segundo bloco, tendo o prazer de ter aqui como entrevistada desta edição do Com a Palavra, a propósito aí do terceiro encontro de mulheres da América Latina e do Caribe, mas a gente, como a gente sempre fala, né, a gente aborda outras questões relativas à política, já que este é um espaço dedicado à política. E aí, eu mencionei temos o prazer de receber aqui a presidente do Diretório Estadual da UP, Unidade Popular, Lenilda Luna, e integrante da coordenação do movimento Olga Benário de Mulheres, responsável pela organização desse evento de caráter internacional. E aí eu falei no evento passado, no bloco passado, sobre a Vânia, quando ela mencionou a Vânia. Por quê? Porque é um nome que, além de Lenilda, sem desmerecer os demais integrantes da UP aqui em Alagoas, é um nome que está associado à direção às disputas recentes que a UP fez no campo eletivo para o governo e para a prefeitura de Maceió.
E a propósito disso aí, a gente adentra nessa outra seara aí. Estamos às vésperas mesmo de eleições municipais, né? Como é que vai ser a participação? Já está dimensionado isso? Como é que vai estar a UP para 2024? Pois é, a gente já está começando a pensar, claro, nisso, né? E vamos ter um debate importante no dia 5 de agosto, que vai ser o nosso congresso estadual, 4º congresso, preparando já para o 3º congresso nacional, que vai ser no Rio de Janeiro em novembro, no início de novembro. Então, a gente já vai aprofundando esses debates. 5 de agosto a gente faz o congresso estadual, vamos eleger, inclusive, uma nova direção da UP aqui no Estado, vamos eleger os delegados que vão nos representar no Congresso Nacional, e nesse período a gente vai reunir os núcleos e vamos aprofundar quais são, né, as pessoas que a gente tem para nos representar numa disputa eleitoral, que também é importante para a gente, não só sobre questão de voto. É claro que o voto é a dimensão da referência que a gente alcança na sociedade. Então, mas para a gente é principalmente a possibilidade de debater nossas ideias políticas, que o diferencial principal é a organização popular, né? O que a gente acredita, por mais difícil que seja, mas é que é necessário, é que se a classe trabalhadora não constrói as suas próprias, seus próprios veículos, né, para colocar o que pensa, o que reivindica, ninguém faz isso pela classe trabalhadora, né? Então, a gente tem um congresso hoje, por exemplo, câmaras municipais e assembleias, representando os setores empresariais. Não é à toa que mesmo um arcabouço fiscal, quando é votado, e outras leis, a desreforma trabalhista, como a gente diz, é para retirar direitos da classe trabalhadora e garantir cada vez mais lucro para os setores empresariais, e não é um lucro que é compartilhado na sociedade. É um lucro que fica represado num segmento mínimo de pessoas, né? Com muito mais do que elas necessitam para viver, enquanto outras passam fome. É aquela concepção que já tem um certo tempo, que é o seguinte: no Brasil você concentra o lucro, mas socializa o prejuízo. Vide Americanas. E aquela história que tentam colocar na cabeça das pessoas, de que se uma pessoa é multimilionária, que ela fez por isso. Não é, gente. A gente sabe, e isso não sou eu que estou dizendo da minha cabeça, é um estudo histórico, sociológico, antropológico, que a acumulação de riquezas ela é feita baseada na exploração. Então, muitas das grandes lideranças políticas que a gente tem aqui em Alagoas, se a gente for dar uma olhada no histórico, vem desde das capitanias hereditárias, né? Já receberam de presente do rei uma grande fatia de terra para comandar em nome do rei, e aí vai repassando herança. Então, é baseado na exploração da classe trabalhadora. E o que a gente viu, inclusive, o jornal A Verdade, que é nosso jornal, né, nosso veículo de comunicação, publicou na capa, como cresceu o trabalho análogo à escravidão, depois que o Ministério do Trabalho, não é por coincidência, no governo do Bolsonaro, que é um governo, né, que trabalhou contra a classe trabalhadora e contra os brasileiros. Ainda bem que a gente derrotou esse governo fascista, e quando a gente diz fascista, a gente diz que é um governo que trabalha numa extrema exploração da classe trabalhadora para garantir lucros para a minoria. Então, a gente derrotou isso. Mas a gente tem um legado que a gente precisa superar, de retirada de direitos trabalhistas, de desmonte da auditoria, da fiscalização do Ministério do Trabalho. E isso significou o que na prática? Cada vez mais denúncias e situações de trabalhadores em situação análoga à escravidão. E que a gente significa isso? Pessoas que não têm nem o mínimo direito garantido na Constituição, de dignidade, de cidadania, de salário mínimo, de carteira assinada, de dormir em condições dignas, né, de se alimentar bem, de ter onde fazer uma necessidade fisiológica. O que a gente viu aí e está nessa denúncia são verdadeiros galpões, onde as pessoas são jogadas de qualquer jeito para dormir no chão e trabalhar.
É senzala, não é lugar de trabalho. E se me permitem, aqui, não estou contestando a entrevistada, tá? Mas, como eu falei, né, a proximidade que me permito ter com Lenilda na condição de alguém que defende essas ideias e, sobretudo, colega de profissão, colega que foi debatente mesmo, para mim, Felipe Farias, cidadão, aliás, sem desmerecer, não estou contestando as palavras dela, é pegando esse mote para colocar uma posição, uma opinião minha de Felipe Farias, e aqui eu falo muito mais como cidadão do que como propriamente apresentador aqui do programa. Essa questão de análogo à escravidão, para mim, é quase que, volto a dizer, sem desmerecer, desculpem a palavra, quase que uma hipocrisia, viu? Porque é escravidão mesmo, né? As condições, como ela citou, são de alguém que vive em escravidão. Os galpões são senzalas. Ou seja, é só porque não se diz, mas não existe escravidão mais no Brasil. Não existe na lei, na prática existe. E aí se usa essa terminologia, que é um eufemismo, ou seja, aquela coisa de passar um pano, dar uma palavra bonita para uma coisa, que é escravidão, sim. Essa coisa de análogo à escravidão é conversa para boi dormir, vamos dizer a história. Mas a propósito... Mas aí você tem razão. Obrigado aí pelo atesto da nossa entrevistada. Mas voltando aí a essa questão da organização, sem desmerecer, sim, já a gente esgota, inclusive, o raciocínio acerca disso também. Eu ia falar da Vânia, né? Sim, e a propósito disso, para o dia 5, só participa quem é da UP? Vai ser um congresso para os filiados e filiadas. É claro que se alguém quiser conhecer, acompanhar o debate, não é um evento secreto, né? A gente vai estar aberto, vai até transmitir, se possível, na internet. A gente quer que as pessoas nos conheçam e venham participar junto com a gente. É um partido para a classe trabalhadora, para os trabalhadores e trabalhadoras do país, aqui de Alagoas, que a gente construiu com muito esforço, muito carinho e que a gente defende no nosso dia a dia, né? Não é um partido para eleições, é um partido para defender nossas ideias. E a propósito justamente disso daí, a gente tem debatido essas questões e quando a gente recebe os entrevistados, coloca isso de forma bem aberta. Você pode resgatar programas anteriores e aí, com essa sinceridade, eu coloco. É legítimo também que os partidos tenham o momento das eleições para se apresentar, como está colocando aqui a presidente da UP aqui em Alagoas. E aí eu perguntaria, seria mais desse momento, um degrau a mais para a UP se fazer presente na sociedade? Em outras palavras, ainda não vai ser dessa vez que a UP terá uma representação na unidade, na Câmara Municipal de Maceió. Que isso já está consolidado ou é possível, sim? Bom, então, depende muito mais, né, do diálogo que a gente conceda, da participação, da presença social que a gente consiga ter, do que de recursos financeiros, por exemplo, que a UP não tem. Então, nós somos precários em propaganda, né, em horário eleitoral, que a gente não tem, participação no horário eleitoral gratuito, porque pela legislação atual só pode participar do horário gratuito eleitoral se você tiver representação no Congresso, e a gente não tem. Então, é até, né, assim, uma crítica que eu faço, porque o horário eleitoral deveria ser dividido para todas as candidaturas. Não deveria depender de quem tem bancada, porque senão você vai sempre reforçar os mesmos, né? E limita muito que novas ideias e novas propostas se apresentem. Mas a gente joga com as regras desse jogo no momento, então o que a gente pode ter e o nosso único caminho para crescer, para efetivamente ter o nosso primeiro mandato no país, nas eleições municipais do próximo ano e nas eleições federais, né, de 2026, é a participação popular. Se as pessoas acreditarem, abraçarem, quiserem construir com a gente essa ideia, ela cresce, né? Então, é assim que a gente, é por esse caminho que a gente aposta, porque a gente não tem outro,
Não queremos nenhum patrocinador, nenhum grande chefe político, cacique, como diz, porque se a gente faz isso, Felipe, a gente perde a razão da nossa existência. É mais difícil o nosso trabalho? É claro que é mais difícil. Mas vocês estão sozinhos, vocês são radicais. A gente surgiu de uma proposta radical, né? Não é brincadeira você querer representar uma Vânia, que é uma catadora de materiais recicláveis, que não quer ser tutelada por um político da vez. Teve uma vez até uma situação engraçada na eleição passada, porque Vânia foi candidata a deputada estadual, né? E aí chegou um desses dirigentes políticos com sobrenome, né? Com carreira, com pedigree familiar, etc. e tal, e falou: olha, Vânia, gostaria muito do seu apoio na minha candidatura. Ela falou: sinto muito, eu não vou lhe apoiar porque eu sou candidata. E o cara se surpreendeu: como assim? Né? O lugar de uma Vânia, de uma catadora de materiais recicláveis, quando se torna uma liderança, é ser o quê? Ser a cabo eleitoral. Jamais a dirigente, jamais a candidata, a porta-voz das ideias, a protagonista da história. Na cabeça dessas pessoas conservadoras. O lugar dela, o seu lugar não é aqui. E a gente ouve isso, mas a gente não se importa, porque a gente foi com ousadia que a gente construiu a UP, e é com muita ousadia que a gente vai levar a unidade popular e os movimentos que a constroem, porque a UP surgiu desses movimentos que a gente participa, do movimento de mulheres Olga Benário, que são mulheres de luta, que estão, inclusive, várias companheiras em Brasília há vários dias, construindo a infraestrutura desse encontro, que é para nos receber com comodidade, com simplicidade, mas com comodidade. É um movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, que a Vânia faz parte, que luta por moradia digna para o povo. É um movimento luta de classes, que é a nossa corrente sindical, que luta sempre para que a classe trabalhadora tenha direitos e não seja engabelada assim, para abrir mão dos seus direitos, porque do jeito que às vezes fazem o discurso, as pessoas acabam com pena do patrão. Coitadinho, ele não pode aumentar meu salário, porque senão ele vai falir, né? Pelo amor de Deus, né? A gente está falando de multimilionários, de pessoas que transportam seus recursos de um local para o outro. Se não está lucrando aqui, coloca num empreendimento em Mato Grosso, coloca fora do país. A gente não está falando de classe trabalhadora que assa e come, que ganha o dinheiro do dia para poder comprar a comida, o básico para a família. Então, vamos colocar, né, as questões nos seus lugares. A gente não esgotou ainda, não terminou ainda essa temática, mas vai para o intervalo, já continua. Se eu fosse você, eu não faria isso. Quem é você? Eu? Eu sou a tua consciência. E eu vim aqui para evitar que você cometa um acidente no trânsito. Menino, olhe para você, vigie. Você fica nesse celular se distraindo enquanto dirige. Nem viu que o sinal estava fechado e que tinha uma pedestre atravessando a rua. Mas, dona Consciência, eu peguei meu celular rapidinho só para olhar uma mensagem. Mensagem? Tem coisas que não combinam na direção, como beber e dirigir, não respeitar os limites de velocidade, não respeitar os demais condutores, motociclistas, ciclistas, pedestres e usar o celular enquanto dirige. Dona Consciência, então é melhor guardar isso aqui e prestar mais atenção no trânsito. Aí sim! Escolheu a vida! Neste Braskem Explica, vamos contar como trabalham as equipes que cuidam das áreas de desocupação e monitoramento e dos flechais. A limpeza é feita por profissionais que removem entulho, fazem capinagem e pintam o meio-fio. Esses profissionais também ajudam a evitar alagamentos, limpando bueiros e bocas de lobo. Para combater pragas e o mosquito da dengue, uma equipe faz rotineiramente dedetizações e fumacês. Esse trabalho tem o reforço de um drone, que pulveriza diferentes inseticidas em locais de difícil acesso. Em rodas feitas com 7 carros e 13 motos, vigilantes se revezam 7 dias por semana, 24 horas por dia.
E os moradores realocados ainda contam com o Programa de Apoio aos Animais, criado para atender seus pets com hospedagem, alimentação e serviços veterinários. Para saber mais, acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta para este terceiro e último bloco, infelizmente, né? Como a gente sempre coloca quando a entrevista está rendendo, infelizmente todas as que a gente tem tido, na minha avaliação, espero que você concorde, espero que a gente esteja podendo te atender, todas têm rendido, sim, por isso quando chega naquele momento de dar o tchau, como diriam os Teletubbies, a gente fica assim, né? Faz essa interjeiçãozinha, e essa entrevista também sim está rendendo. Temos o prazer de receber aqui a presidente estadual da UP e uma das coordenadoras do Movimento de Mulheres, Olga Benário. E ainda falando sobre essa questão, né, da presença da UP na eleição de 2024, aí para a gente esgotar de repente assim, essa questão, duas perguntinhas. A primeira já está definido, vai ter candidatura, quais vai ter pleiteantes a prefeitura e a Câmara, ou isso vai ser definido só no Congresso lá em comecinho de agosto? A gente ainda está amadurecendo, vamos ter sim, a gente não construiu a UP para ficar de fora, né? A gente vai, se apresenta e coloca nossas ideias, debate com a classe trabalhadora, vai nos bairros. A gente viu esse momento aí difícil, né? Tantos dramas Maceió está vivenciando, Felipe, que a gente não pode ficar de fora. Por exemplo, deixa eu colocar uma questão recente. Nós temos uma grande companheira na UP, bióloga, que é a Neire Nunes, liderança do Movimento Unificado das Vítimas da Braskem. E a Neire tem um olhar especial para os riscos ambientais que a gente vivencia em Maceió. Foi ela que me alertou. Olha, companheira Lenilda, vão colocar aí uma tancagem de ácido sulfúrico no porto de Maceió e a gente não pode deixar isso. Então, a gente construiu ali uma mobilização para ir para a audiência pública, para interferir lá, para colocar, vem cá, por favor, né? A gente já, não basta, metade da nossa cidade está afundando. E você sabe disso, que os seus familiares também foram afetados pelo afundamento aí dos bairros. Nós já estamos sofrendo com isso, agora vamos também correr o risco de ter um vazamento de ácido sulfúrico, acabar com nossa praia, ou ser aspirado e adoecer ali, não dá para fazer as coisas dessa forma, pensando só, mas porque fica mais fácil para a empresa, porque aí ela vai ter menos custo com o transporte, e o custo para a cidade disso, e o custo ambiental para nós todos, para a coletividade, não pesa? Então, esse é o papel de um partido como a Unidade Popular, estar escutando o povo de Maceió e mobilizando para a luta. E nós temos várias, só na questão ambiental, a gente tem muitas aí lutas pela frente. Em outras palavras, aquela questão, né? Se alguém se identifica com esse elemento a despeito de todas essas dificuldades, a começar por não ter presença no guia eleitoral, como já colocou a nossa entrevistada, é aquela coisa. Quer mudar isso, depende mais de você do que de você. Pois e tem muita gente, Felipe, que acredita nisso, em autonomia, em liberdade, em consciência. São essas pessoas que a gente convida para a Unidade Popular. Pessoas que acreditam que muito mais do que o poder econômico é o coletivo, é a organização social que deve pesar numa sociedade. E a outra colocação, como fazer isso numa cidade como Maceió? Explico. Que deu o título de cidadão honorário a Jair Messias Bolsonaro, que o elegeu, foi bem votado, aqui teve a maior votação na eleição de 2018 e de 2022 também. Como fazer isso num contexto ideológico desse? Nós temos que separar. Tem pessoas que ideologicamente são fechadas com essa proposta política conservadora, tem pessoas que estão ali e são da classe trabalhadora por medo, porque dizem que
sei lá o quê, a gente vai tomar casa, e aí tem uma quantidade de fake news absurda, né, que colocam a gente como pessoas selvagens quase, né? Como dizia a concepção antiga do comunismo, que come criancinha também. Quase. Então. E aí a gente apresenta que, gente, não é nada disso, né? Nós somos pessoas trabalhadoras que queremos ter vez e voz na sociedade. Então, se você é um trabalhador, uma trabalhadora que se sente explorado, que se sente oprimido, que não tem tempo para o descanso, que ganha pouco, que não se alimenta, você tem que se mobilizar para denunciar e para reivindicar uma vida melhor. E se você precisa fazer isso numa organização coletiva, seu lugar é na Unidade Popular, seu lugar é no Movimento de Mulheres Olga Benário, seu lugar é no movimento de luta de vilas, bairros e favelas por direito à moradia digna. Então, é com a gente. E a propósito, também vendo aí o peixe, qual é o caminho para se filiar, como é que se chega até a UP, já que, por exemplo, por meio do guia eleitoral eu não vou conseguir. Então, hoje a gente tem as redes sociais, né, que não são sociais, porque também são empresas, também dificultam, o algoritmo nunca favorece a nós, mas não tem problema, a gente vai lá, insiste e consegue. Então, a gente tem, é só procurar Unidade Popular Alagoas, a gente está no Instagram, no Facebook, encontra também as nossas lideranças e fala, quero conhecer vocês, vai lá no direct, comenta, a gente está sempre dando uma olhadinha. Nós temos núcleos de bairros para a gente se reunir, né? Estamos começando a construir os núcleos do interior também, de várias pessoas que pelo interior de Alagoas estão querendo participar da Unidade Popular. A Unidade Popular foi fundada em dezembro de 2019, então é um partido jovem, é o mais recente partido criado, mas a gente vai chegar em todas as pessoas, é só ter uma paciência, dar um alô para a gente vai lá conversar, filiar, organizar no núcleo, pode ser um núcleo por local de moradia, pode ser um núcleo por interesse, né, de trabalho, de movimento estudantil. A gente vê a melhor forma para que as pessoas estejam sempre juntas, estudando, produzindo, analisando, refletindo, porque é como dizia uma poesia de Bertold Brecht, você tem que assumir o comando, né? E quando ele falava assim, é você trabalhador, né? Se você quer mudar a sua vida, não fique esperando um Messias que de repente pode dar nisso que deu, né? Você tem que assumir o comando. E o nosso caminho é sempre essa organização coletiva que faz com que a nossa voz seja escutada. Veja só a questão dos trabalhadores do Hospital Veredas. Se eles ficassem lá, né, dentro do hospital, cada um no seu canto choramingando, ninguém ia saber da situação que está acontecendo ali. Agora, quando eles vão, importuna a cidade, importuna, mas mais importunados do que eles, há 4, 5 meses sem salários, sabe o sofrimento que isso representa? Então, a sociedade tem que passar a debater essa situação, porque um hospital que ganhou, aí que recebeu recursos públicos, não consegue, e bilionários, não consegue pagar seus trabalhadores, não faz manutenção no elevador, o elevador para. Isso não é uma questão da empresa, é uma questão da sociedade, né? Então, se a gente não se organiza para ter voz, ninguém nem vê o nosso sofrimento. Então, o caminho que a gente coloca é esse, se organize e lute. Pois é. E a gente vai ficando por aqui. Presidente da Unidade Popular, UP, em Alagoas, e uma das coordenadoras do Movimento de Mulheres, Olga Benário, jornalista Lenilda Luna, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada, Felipe. Eu queria, nesse final, agradecer a todas as pessoas que individualmente, fazendo vaquinha, passando um Pix, alguns também órgãos públicos que nos ajudaram para que a gente levasse uma delegação representativa de 15 companheiras e uma mirim para representar Alagoas no terceiro encontro de mulheres latino-americanas e caribenhas, de 21 a 23, em Brasília, na Universidade de Brasília. Agradeço a todas as pessoas que colaboraram e a gente vai trazer novidades e compartilhar a experiência desse encontro maravilhoso. Obrigado, sucesso. E como a gente sempre coloca, né? No finalzinho, deixa aquele para refletir, aquele
para se pensar um pouco. Este não é de um pensador, alguém não, é de um perfil de redes sociais voltado para essas temáticas aí que a gente abordou aqui nesta edição do Com a Palavra. Para quem quiser ver, inclusive, o perfil Café com Sociologia. Uma fábrica sem trabalhadores é uma fábrica parada. Já uma fábrica sem patrões é uma cooperativa. Até.